No sétimo dia de leitura bíblica, que bom ter você comigo e te incentivo a não desanimar. Pode parecer muito tempo, mas lembra aí como é que foi? Já passou rapidinho essa semana, não foi? Então, vamos aproveitar, vamos investir cada dia mais e quanto mais tempo na palavra, melhor para nós. A gente fica mais perto do Senhor. Hoje são 3 capítulos, eles são pequenos, mas eu acredito que a gente também tirará bom proveito dele com o pouco tempo que a gente tem de leitura. Aproveite então em casa, releia depois, escute, marque palavras, marque curiosidades, pesquise, tire dúvidas comigo se eu puder te ajudar, né? Não perca a oportunidade. Eu deixei uns vídeos anteriores postados lá na parte de baixo explicando assim, pega um caderninho e vai anotando enquanto você estuda, ainda dá tempo, enquanto você estuda, o que você pesquisar, e depois quando chegar no final de 3 meses você verá o quanto de coisa você já aprendeu nesse tempo com as suas observações, ok? Vamos lá? Mateus 14, 15 e 16 hoje. Vamos começar. Mateus 14, verso 1. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam, esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias, dançou diante de todos e agradou tanto Herodes quanto que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Pensa bem, né? O João Batista aí recrimina a ação de Herodes de pegar a esposa do irmão dele, a cunhada dele, para ele. E aí ela ficou muito furiosa porque estava atrapalhando os projetos dela de estar com Herodes e manda decapitar João. Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possamos ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê-lhes algo para comer. E eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, cerca de 5.000 homens comeram, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. A gente fica falando do povo aqui, dos apóstolos aqui, ó, que ficaram gritando e com medo, achando que era fantasma. Como é que você reagiria na madrugada, no meio da água, no meio do nada, no meio do mar lá?
e chega alguém sobre a água. Fala comigo. Vamos lá. Versículo 28. Disse, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Pedro era ousado, né, gente? 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Lembrando que tem uma passagem mais adiante que nós vamos falar, não é o ato em si de tocar na orla, a orla não tem milagre, né? Ela não faz milagre. O que faz é a fé da pessoa ao acreditar que Jesus poderia liberar o milagre e a cura para a pessoa. Mateus 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Pensa bem se fosse no dia de hoje, desonrar pai e mãe é executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eu, por muito tempo, fiquei na dúvida acerca dessa passagem bíblica que fala assim, o que significa esse comentário aqui de Jesus, né? Porque existia uma oferta que era dada mesmo no santuário e algumas pessoas estavam desonrando seus pais, falando assim, não, o dinheiro que eu tenho é para dar para o santuário, e deixava o pai e a mãe passando fome. Eu falei assim, olha, isso aí não é a atitude de alguém que quer servir a Cristo. Não quer dizer que não tem que dar oferta no santuário, ele não estava reclamando da pessoa não dar ou achando ruim, mas dizendo assim, olha, não seja religioso a ponto de dar uma oferta no santuário e desonrar seus pais deixando eles passarem fome. Acho que é versículo 10 que eu parei. Isso. Mateus 15, 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhes, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, do coração sai, porque vem de dentro da pessoa. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Nos judeus tinha uma regra muito séria e que deveria ser respeitada, que era o ato de lavar bem as mãos antes de ceiar. E às vezes os discípulos de Jesus não faziam e estavam sendo recriminados por isso. Ele fala o que torna mais sujo não é você comer com a mão suja, mas é praticar isso aqui, esses atos pecaminosos, porque vem de dentro de você. Mateus 15, versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão, misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito.
Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado a apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos meus filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Só lembrando que essa mulher, essa cananeia, ela estava sendo rejeitada porque os cananeus não se davam, né, com o povo de Israel. Os judeus ali naquele momento também eram judeus, mas existia um conflito de gerações, de genealogia, que nós estudamos lá no começo, e que por isso, olha, Jesus falou assim: eu vim para o povo de Israel, eu vim para o povo de Deus, separado para eles, não é para vocês. Ela falou: eu sei, mas até o cachorrinho comem do pouquinho que cair da mesa, eles podem ser beneficiados. Jesus falou: poxa, sua fé é boa, muito legal. 15:29. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Lembra que é o segundo milagre de pães, né? O primeiro com 5 pães e 2 peixes, aqui 7 pães e alguns peixes. Mas era para o discípulo já estar ligado, né? O povo passou fome, falou isso aqui, o povo está com fome. Ô Jesus, libera a benção aí, né? Faz um milagre aí para nós que vai dar certo.